Brasil 3, Espanha também 3. Guilherme Silva vem aí. Rapaz, tô gostando de ver. Time com vergonha de perder. Resgatando a dignidade. Vai lá, Guilherme. Vamos nessa, Nilson César, o pós-jogo aqui na Jovem Pan para falar muito de Espanha e Brasil. 3-3, jogão de bola lá no Santiago Bernabéu. Polêmicas de arbitragem, mas claro, com a seleção brasileira se superando na raça, na vontade, insistindo até os últimos minutos e no último lance da partida consegue o pênalti com Lucas Paquetá marcando. 3-3 é a raça da seleção brasileira nesse empate 3-3. Dorival Júnior segue invicto agora com 2 jogos, né? Uma vitória e um empate. Os 2 primeiros jogos de Dorival Júnior pela seleção brasileira. Nós vamos falar muito do jogo, da partida e também dos personagens. Endrick, né, que entrou muito bem, dispensa comentários, mas nós vamos também aqui trazer mais da atuação de Endrick pela seleção brasileira. Começando pelo jogo em si, Flávio Prado, também Daniel Lian, com a gente aqui o Guilherme Nápoles. Nós vamos falar bastante da partida do jogo e assim, a partida em si, ela foi muito boa. O jogo em si, ele foi um jogo bem disputado, com jogadores habilidosos. A partida nos 90 minutos, tirando ali, claro, as questões de arbitragem, o jogo em si, ele foi muito bom, Flávio Prado. Você concorda com isso? 3-3 e um jogo bom de assistir, Flávio? Ótimo de assistir, um jogo muito gostoso, muito legal. Quando a Espanha jogou, ela jogou bonito, foi agradável. O primeiro tempo foi todo bonito. Tô falando com futebol, não tô falando de torcida, tô falando de ver o jogo. E foi muito bonito de ver a Espanha jogar. Fez 2-0, poderia ter feito até mais. Errou. O goleiro errou, o Brasil fez um gol. Quando o Brasil volta pra cima, jogando futebol muito agressivo, muito bonito, criativo, empata o jogo. E aí foram estratégias. A Espanha é fechada, o Brasil contra-atacando e sai aquele pênalti esquisito a favor do time da Espanha. Gol da Espanha e depois o empate e o gol da Espanha empatando, o Brasil empatando no final com o pênalti do Carvajal. Então, a coisa rolou de uma maneira muito boa para a seleção brasileira, dá expectativa muito positiva para o futuro da seleção brasileira. Começou muito bem mesmo o trabalho, o Dorival Júnior. Daniel Lian, gostou da seleção brasileira nesses 2 amistosos? E assim, mais o jogo de hoje, né? Olhando mais para o jogo de hoje, foi um jogo que o Brasil ali correu o risco de perder, estava perdendo até nos últimos minutos, consegue o pênalti, mas fez um bom segundo tempo, né? Conseguiu ali se recuperar muito daquele péssimo primeiro tempo da Espanha. Então, quer dizer, conseguiu se recuperar, fez uma boa atuação na segunda etapa. O balanço é muito positivo aí dessas 2 partidas do Dorival Júnior à frente da seleção brasileira. Hoje, até mesmo com a derrota, seria positivo, porque a arbitragem foi muito ruim, os 2 pênaltis. O segundo não existiu de forma alguma, o primeiro acho que bem duvidoso o pênalti. Então, a seleção brasileira teve um balanço bastante positivo na partida contra a Inglaterra, também contra a Espanha. Time dificílimo esse da Espanha. Aliás, o Brasil tomou um vareio no primeiro tempo, não viu a cor da bola. Aí, no segundo tempo, com as substituições, o técnico Dorival Júnior conseguiu ajeitar a casa, tem essa estrela, né? Essa joia que é o garoto Endrick, que chama, né? É predestinado, ele chama gol a seu favor e aí acabou empatando a partida. Eu acho que teve muitos pontos positivos aí essa jornada brasileira. Eu acho que o Dorival ainda pode fazer alguns ajustes, tem ainda jogadores a serem convocados, até o próprio Neymar, né, quando for entrar para a seleção brasileira, mas o saldo foi para lá de positivo, na minha opinião, porque são 2 seleções grandes, né, esses são verdadeiros testes, foram essas 2 partidas contra a Inglaterra e Espanha. E eu tenho aqui alguns números da partida, para o Flávio, para o Daniel Lian também avaliarem, porque assim, a mudança de postura no segundo tempo chama atenção. Por exemplo, posse de bola durante o jogo todo, né? 59 para a Espanha, 41
41% para o Brasil. Aí finalizações, 19 da Espanha, 12 do Brasil. No gol, 8-6 para a Espanha. Ainda tem aqui o número de escanteios, 6 para a Espanha, 2 para o Brasil. Grandes chances, 4-4. Perdidas, a Espanha perdeu uma, o Brasil perdeu 2. Defesas do goleiro, o goleiro da Espanha fez 3, o goleiro brasileiro fez 5. E tem aqui também um número de desarmes, 19 da Espanha, 12 da seleção brasileira. Nos números, Flávio, mostram que a Espanha nos 90 minutos foi superior. Mas a gente notou e comentou também durante o jogo a mudança de postura do Brasil do primeiro para o segundo tempo. Teve ali uma mudança de postura, além das mudanças de jogadores e táticas do Dorival Júnior. E aí vem à tona essa pergunta que muitas pessoas estão fazendo aí pelas redes sociais. A seleção brasileira voltou a ter, digamos, aquela raça, aquela paixão dos jogadores de atuarem pela seleção brasileira, pela mudança de postura no segundo tempo? Eu nunca deixei de ver os jogadores da seleção interessados em jogar pela seleção. É que não consegue, tem hora que não dá, tem hora que não tem jeito. Primeiro tempo foi um totó, o Brasil tomou um vareio que eu não via desde aquele 7-1 da Alemanha. Não viu a bola. Aí houve um erro do goleiro, o Brasil fez o gol e voltou com uma pegada muito forte, fez o gol, né? Então, eu não ligaria uma coisa a outra, não. Acho que o time reagiu bem, o time fez um trabalho legal no segundo tempo, aproveitou muito o erro do goleiro espanhol para trazer o jogo psicologicamente para ele e acabou merecendo o empate. Foi bom, foi legal. Teste bacana, o Brasil sofreu de todo jeito, sofreu com uma marcação muito boa, onde você impede o passe e a saída de jogo, sofreu de um time que toca a bola com muita facilidade, envolve pelos lados do campo, soube sair nos contra-ataques rápidos, soube até superar uma arbitragem equivocada, como foi o lance do terceiro gol, enfim, da Espanha, né? Enfim, o time do Brasil foi testado e respondeu bem. Mas é apenas um primeiro jogo, um segundo jogo, né? Primeira fase de treinamento. É muito difícil fazer conceitos em cima do que aconteceu. Foi bom, foi um começo positivo do Dorival Júnior na seleção brasileira. E você, Lian, viu algo diferente em relação à entrega, à caça dos jogadores atuando agora com o Dorival, principalmente nesse segundo tempo contra a Espanha, do que estavam se entregando antes? Houve alguma diferença na sua visão? Lembrando que o Dorival levou muitos jogadores próximos a ele, jogadores de confiança, como o Andréas, o Fabrício, que eles já trabalharam juntos, né, aqui no futebol brasileiro, o próprio Beraldo, enfim, e outros ali, o Rafael, né, goleiro, e outros, enfim. Então, você viu isso ou não se liga uma coisa à outra? Eu vejo, sim, uma motivação diferente nessa seleção, até por esses novos convocados para a seleção brasileira, chegam com um ímpeto ainda maior. Eu só um pouquinho no primeiro tempo eu vi a seleção brasileira com um pouco menos de motivação. Chegou muito motivada naquela vitória contra a Inglaterra, mas aí depois hoje no primeiro tempo eu não vi aquela mesma motivação. Mas no segundo tempo, sim, voltou aquela garra, aquela vontade de vencer da seleção brasileira, especialmente com os 3 jogadores, os madrilistas, né? Os 3 jogadores do Real Madrid, o Rodrigo, o Endrick e também o Vini Júnior. Vai ser uma seleção muito forte, né? Ainda com a possibilidade até do próprio Neymar ser convocado, se estiver em boa fase o Neymar, é sempre um grande valor, mas eu acho que a seleção pode se ajustar, tem muito a crescer ainda nas mãos do Dorival Júnior e eu vejo sim uma motivação maior da seleção brasileira com esses novos jogadores, com essa nova visão do futebol, porque queira ou não, há uma grande diferença do Diniz para o Dorival Júnior, pelo menos nesse início do trabalho do Dorival. Já nós vamos falar também do Endrick, que entrou muito bem na partida, não só hoje, mas contra a Inglaterra também já havia feito uma partidaça. Nós vamos falar muito do Endrick, mas antes, para a gente fechar esse assunto Dorival, início na seleção, o jogo de hoje, Guilherme Nápoles, gostou do que viu de Dorival Júnior na seleção brasileira contra Inglaterra e Espanha?
Olha, Gui, sinceramente, nesse primeiro momento, o que mais importa, na minha visão, seriam os resultados, porque a seleção brasileira pegou 2 dos adversários mais qualificados desde a última edição da Copa do Mundo, quando acabou sendo eliminada nas quartas de final para a seleção da Croácia. Antes desta data FIFA, eram 9 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. O Dorival consegue sair de 2 confrontos muito importantes sem perder e mantém a sua invencibilidade para a sequência aí, para a Copa América, o que talvez dê mais calma para o treinador da seleção brasileira trabalhar. Contra a Inglaterra, um belo jogo. O Brasil jogou muito bem. Hoje eu já acho um pouco diferente. Primeiro tempo a seleção brasileira foi amassada pela Espanha. Se tivesse acabado 3-0 o primeiro tempo para a Espanha, estaria de bom tamanho para a seleção brasileira que não conseguiu jogar. O Flávio ponderou aqui, todas as segundas bolas eram dos jogadores espanhóis. Ou seja, alguns tópicos que o professor Dorival Júnior tem que corrigir na próxima ida dele aí para a seleção brasileira. Claro, foi salvo por um erro do Unai Simon no primeiro tempo, que deu a bola no pé do Rodrigo, e também por uma infelicidade do Carvajal. É inacreditável, um jogador profissional da experiência do Carvajal, no último lance da partida, por mais que seja um amistoso, fazer um pênalti idiota desse. Por mais que não tenha VAR, você não pode puxar o pé de um jogador como ele fez ali com o Galeno dentro da área. Então acho que vem dos resultados, muito boa a primeira participação, a primeira impressão do Dorival Júnior na seleção. Por desempenho, acho que o professor Dorival vai ter alguns tópicos importantes a serem ajustados aí para a Copa América, Gui. Agora, para falar um pouco do Endrick também, nós elogiamos, né, muito aí durante a transmissão, e tem aqui os números do Endrick. Endrick, 17 anos, pela seleção brasileira nesta data FIFA. 2 jogos, nenhum como titular, mas entrando no decorrer das partidas. 2 jogos, 2 gols, ou seja, 32 minutos que ele precisa para marcar gol. 100% de pontaria na finalização, acertou 3 das 3. Aí mais 22 ações com a bola, ou seja, 11 para marcar gol. Uma marca importante do Endrick. Flávio, Daniel Lian, Guilherme Nápoles, com a bola rolando, foi assim espetacular, né, Flávio? Mesmo não atuando como titular, entrou e mudou as 2 partidas contra Inglaterra e Espanha, hoje num jogo ainda mais complicado. O mais importante, Guilherme, é a personalidade do Endrick. Ele tem 17 anos, não podemos esquecer disso. Alguém vai dizer, Pelé com 17, então o Pelé, né? O Edu, o Jonas Eduardo, né? Estão falando de jogadores muito acima da média. E isso mostra que o Endrick tem uma frieza, além do alto nível dele, da força física dele, ele tem um nível de concentração muito forte. Ele entra e joga e acabou. Ele não se importa onde ele está jogando. Wembley, Santiago Bernabéu, ele faz igual. E entrou e foi decisivo. Demorou 9 minutos para fazer um gol em Wembley e 5 minutos para fazer um gol no Santiago Bernabéu. Ou seja, a Europa está encantada com eles. Os caras, eu estava dando uma olhada aqui nas redes sociais, já o nome dele é falado em todo lugar. Na Espanha, então, nossa senhora, né? Até o Jornal da Catalunha já está arriscando. Acho que ele é bom, sim. Então, o cara chegou com muita personalidade, né? Agora é só ir se cuidando, aproveitar o Ancelotti, né? E tocar a vida, avançar. Ele tem um futuro gigantesco pela frente. Tomara que assim seja mesmo. Daniel Lian, Endrick, e aí o torcedor São Paulino volta, né, no passado e fica pensando, era nosso, né? Passou ali por Cotia e foi liberado por um motivo, dá pra dizer, tosco, né? Passagem de ônibus, né? Achavam que era muito cara a passagem. Enfim, é uma situação complicada pro torcedor São Paulino. Agora, pro palmeirense, pro torcedor da seleção, né, o brasileiro, e também pro torcedor merengue, estão ali na expectativa, né? Pro Endrick ganhar tudo, brilhar muito, quem sabe ser até o melhor do mundo, porque bola ele tem. Você imagina então o sorriso que deve estar o Carlo Ancelotti, que é o técnico do Real Madrid, o Ancelotti. Ele não quis vir para a seleção brasileira, mas vai treinar esse garoto. É uma joia o Endrick. Ele é um garoto predestinado. No segundo toque de bola na partida de hoje, ele com um chutaço de pé esquerdo, um chute de primeira com muita categoria. Ele acabou empatando a partida, que estava difícil pro lado do Brasil. Então é um jogador em que realmente ele chama gol a seu favor. Esse é o jogador que chama gol a seu favor. Então,
É uma perspectiva muito boa para ele, não só na seleção brasileira, mas também no próprio time do Real Madrid. Você veja que ele ainda não é titular da seleção, quando entra faz gol. Eu acho até que nas próximas partidas o Dorival ainda vai deixar o Endrick no banco, não vai colocar ainda o Endrick para jogar. Aí depois, no decorrer, vai ganhando aí a sua autonomia na seleção brasileira, pode até ganhar titularidade. Mas eu acho que ainda nas próximas partidas, até nos amistosos, nas eliminatórias, o Endrick ainda vai ficar no banco, mas tem toda a possibilidade de formar esse trio aí, Rodrigo, Vini Júnior e Endrick, que é um trio muito difícil de ser marcado, né? Isso que eu ia perguntar para você e para o Flávio, também para o Nápoles, quando que o Endrick será titular da seleção? Porque assim, no Palmeiras, a gente lembra que o Palmeiras foi eliminado, né, contra o Boca, com o Endrick jogando muito pouco, poucos minutos. E aí depois disso, claro, já como é que fala? Engenheiro de obra pronta, né? Você fala depois que aconteceu. Mas muita gente falava, ele já deveria ter sido titular antes, e aí ele começa a ser titular um pouco depois. Muita gente disse que o Abel demorou muito para colocar o Endrick no time titular. Agora, pensando na seleção brasileira, ele já está pronto para ser titular? Ainda tem que esperar um pouco, tem que amadurecer mais? Como é que você pensa isso, Flávio? Porque assim, bola ele tem, né? Titular não, mas ele vai ser o 12º, 13º jogador. Agora, veja como são as coisas, né? Eu sempre falei que é possível você ver o futuro. Hoje nós vimos o Endrick e o Yamal. O Yamal tem 16 anos, cara, 16! Ele é mais novo que o Endrick. Ele chama o Endrick de tio, que o Endrick é mais velho que ele. O cara fez misérias, fez barbaridade. Então nós podemos projetar o prêmio FIFA, aquela desgraça daquele prêmio, né? Que eu acho um porre, mas enfim. 2025, 2026, 2027, os dois lá, lado a lado, olhando pra cara do outro, e o tio-avô Mbappé junto, né? Os três lá. Gente, olha que legal. A gente está presenciando o nascimento de uma geração sensacional. Porque o Yamal arrebentou com o outro maravilhoso jogador, né? Que é o Foden. O Wendel acabou com ele no jogo da Inglaterra. Hoje o Yamal fez barbaridade em cima do Wendel. O Wendel é ruim nada, velho. Ele segurou o Foden, que é outro moleque, tem 17, 18, 19 anos. Então, estamos vendo uma geração bacana chegando aí. Muito bom isso. O Beraldo, 19 anos. Estamos vendo uma geração muito boa. Só que todo mundo também tem, né? O Brasil vai ser campeão do mundo? Pode, mas os outros também têm, né? E aí já projeta a gente falando até de Real Madrid. Imagina então Barcelona e Real Madrid, né? Com essas peças aí, meu caro Guilherme. E você, Linha, você já pensa em Endrick como titular? Dá para ser titular? Você disse agora há pouco, né? Não nos próximos jogos, mas pensando a curto prazo. Teremos, por exemplo, Copa América nesse ano, que já é a próxima convocação, já é a Copa América, né? Dá para ser titular de bate-pronto, Daniel Lian? Aí é uma questão do Dorival já depositar confiança nele, no garoto. Ele tem confiança no Endrick, tanto que o coloca em todas as partidas, né? Pelo menos nessas duas, né? Apenas 2 partidas do Dorival, mas nas duas já 100% aí e 100% de aproveitamento do Endrick. Eu acho que sim, tem a possibilidade para a Copa América, mas eu vejo mais à frente ainda, eu vejo para a Copa do Mundo. Aí sim eu vejo uma possibilidade maior do Endrick já estar figurando ali com a camisa titular da seleção brasileira. Mas na Copa América ainda pode ser que o Dorival utilize o jogador somente assim, no segundo tempo, como aquela arma secreta. E põe arma nisso, viu? Esse é um verdadeiro arsenal, viu, meu caro Guilherme?